Fala, gente, Everal Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Primeiramente agradecer ao nosso Pai, né, nosso Deus Todo-Poderoso, por esta grande oportunidade de vida, de estar aqui levando esse nosso grande projeto, o nosso canal do YouTube, Everaldo Geração Saúde. Agradecer aos nossos inscritos aí, né, que está aí diariamente curtindo o nosso vídeo, deixando aí seu comentário, que é muito importante. E aos novos seguidores, que a cada dia está acreditando no nosso trabalho e se inscrevendo no nosso canal. E hoje nós estamos aqui para o nosso Papo 10. E o Papo 10 é aquele vídeo esperado da semana, onde nossos amigos e seguidores sempre estão aí esperando para saber quem é o nosso convidado para o Papo 10. E o nosso Papo 10 de hoje é uma pessoa muito amiga, muito próxima da minha família, mas os pais dele é mais próximo ainda, é mais amigo meu. Mas ele vai falar quem são os pais deles. Fala, doutor Giovanni. Bom, Everaldo. Seja bem-vindo ao nosso Papo 10 e agradeço a você por ter aceito esse convite para nosso Papo 10 de hoje. Mas nossos amigos seguidores querem saber quem é o doutor Giovanni. Pois é, Everaldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem. Agradeço pela oportunidade, né? Bom, eu contar um pouquinho da minha história. Eu sou natural de Cascavel, né? Amo essa cidade de paixão, o meu estado, assim como você. Sou filho de Neuri e Judite, né? Dois grandes conhecidos da empresa pioneira. Meu pai aí, um grande exemplo na história aí de quase 35 anos na Pioneira. Minha mãe também teve uma grande história por um bom tempo, onde eles se conheceram, né? Então é uma empresa que, querendo ou não, faz parte da nossa vida, né? Isso mesmo. Minha mãe trabalhou lá por mais de seus 15 anos, né? Então sou fruto de dois pais trabalhadores, né? Por muitos anos, e frutos de uma família abençoada, uma cidade abençoada, uma terra abençoada. E sou grato a Deus por estar aqui hoje com você para poder contar e compartilhar um pouquinho dessa história. E eu estava comentando agora há pouco aqui, meus amigos e seguidores, Giovanni, doutor Giovanni, eu conheço ele desde criança, né? Tanto a Judite como o Neuri, né? Grandes amigos da minha família, né? A Judite trabalhou aí por 15 anos na empresa, né? Junto com a gente, e o Neuri está até hoje. Então ele, desde criança, está próximo da minha família aí. Aí agora, por causa do motivo do trabalho dele, dos estudos, né? A gente ficou muito tempo. Mas estamos aqui, até as águas se encontram, né? Exato. Então hoje estamos aqui para saber um pouquinho da história dele, um pouquinho da trajetória, o dia a dia dele, né? Mas vocês fiquem ligadinhos, porque tem muita história. Ele é novo na idade, mas o conteúdo, a convivência que ele tem, é muita história para contar. Beleza, meus amigos? Doutor Giovanni, o que despertou você ir para medicina, estudar medicina, né? Pois é, Everaldo, é uma longa história, né? É uma formação de vida, né? E, sobretudo, o que eu coloco assim como abrangente, já desde o início, é o autoconhecimento, né? Sou grato à definição também, à decisão pela profissão pela qual tomei, graças aos professores que eu tive. Sou muito grato porque eu me recordo bem que nos últimos anos, algumas orientações e recomendações dos meus professores, tem até um professor muito querido que eu não posso deixar de... professor Ivanir, de matemática, né? Entre outros professores de biologia também, deram conselhos e dicas que fugiam à grade curricular, que eram mais uma aula de vida, né? Chegava ali um momento que nós estávamos terminando o ensino médio, né? O ensino fundamental, e aquele momento é o momento que você precisa tomar uma decisão, né? Um rumo. E aí eu me lembro bem que foi um momento que você tem que parar, né? Para pensar, refletir, né? E através do autoconhecimento, que eu acho a base para tudo, suma importância, né? Você tem que escolher aquilo pelo qual Deus te deu, né? As habilidades, as capacidades, né? Te deu as facilidades em determinada área. E através do autoconhecimento você pode identificar, né? Qual área você tem mais afinidade, qual área que te dá, vamos dizer assim, aquele brilho nos olhos, né? Aquilo que move, né? O homem, a mulher que quer fazer aquilo que ama, né? Isso. E eu me lembro bem que já desde cedo eu sempre me vi interessado na área da saúde. Que legal, hein?
E aí eu me lembro que, a princípio, né, na época, como nós somos famílias de origem humilde, né, eu me lembro bem que eu tive que tomar uma decisão que, como meus professores falavam, você tem que vencer na vida através do estudo, né? Porque se você esperar ganhar numa Mega Sena ou, né, numa loteria, né, isso daí não vai ocorrer, né? Você não se deve garantir por isso, né? Se você quiser também, como muitos se perdem, né, no mundo da criminalidade, você vai ter um final ruim, né? Né? Ou é cadeia ou, né, ou algo pior. Então, os professores já abriam os olhos ali de toda, né, dos alunos, e eu absorvi aquilo que eu tinha que optar pela área dos estudos, que era a área que iria, né, romper, né, o meu destino dali em diante. Então, foi sumamente importante essa abertura dos olhos, né, a todos, e ali foi onde eu tive essa grande afinidade pela área da saúde. Que legal. Sim, e ali já logo terminando, antes de terminar o terceiro ano, eu já comecei a prestar vestibulares, né? Prestei alguns vestibulares aqui em Cascavel, e eu me lembro que eu prestei um vestibular para uma área de educação física, né? Que até então era a área que a gente tinha possibilidade. Fiquei bem classificado, eu fiquei entre os 10 no vestibular para educação física, né? Mas aí, de repente, teve um reviravolta ali em pouco espaço curto de tempo na nossa vida, e surgiu a oportunidade de eu poder cursar medicina. Que legal. E ali, através da nossa família, a união da família, né? Nós já tinha alguns familiares que eram da área da saúde, né? Tinha um já que era médico, tinha alguns primos que estavam cursando a faculdade de medicina, né, fora do Brasil, mais especificamente ali na Bolívia. E graças a Deus apareceu a oportunidade, eu agarrei com as duas mãos, né? Teve vários empecilhos, dificuldades, mas quando você sabe o que você quer, quando você está determinado que você quer aquilo, né, você vai correr atrás, você vai, né, buscar uma forma, um jeito de fazer aquilo acontecer. Isso mesmo. E aí, com o apoio dos meus pais, com o apoio da minha família, se dedicamos, se esforçamos e tudo deu certo. E ali começou uma bela história de uns bons anos de aprendizado e experiência dentro da faculdade de medicina em um outro país. Que bênção de Deus, hein? E você daí chegou num ponto que a sua área hoje é clínico geral, né? Clínico geral. Clínico geral é uma área assim que você, desde a criança até o idoso, abrange tudo, né? O clínico geral, ele abrange os princípios do SUS, né? Que é integralidade, ou seja, são todos os pacientes, né? A universalidade, que é não é nem desde quando nasce, já é desde o pré-natal, né? O clínico geral, ele cuida do pré-natal já desde as primeiras semanas de gestação até o idoso sem, né, limite de idade, né? Então, que legal, hein? Você viu só, quando eu falei para vocês do conhecimento, eu não estava errado não, olha só que história. Mas vocês esperam aí que tem muito mais, hein? Vamos contar para nossos amigos e seguidores um pouquinho da sua trajetória e onde você trabalha, né? Como que é seu dia a dia lá? Pois é, Geraldo, um pouquinho da minha trajetória, como eu comentei, né? Fui para a Bolívia, enfrentar essa nova jornada, né? Uma nova aventura, em um outro país, outra cultura, outra língua, né? Outra gastronomia, outra tradição. Então, assim, já logo de início foi um grande choque cultural, né? Longe dos pais, da família, né? E eu fui, era muito novo ainda, né? Tinha 17 anos na época. Então, para mim foi uma grande reviravolta, né? Da onde, né? Até onde tinha vivido. E ali você ingressar numa universidade, né? Sobretudo de medicina, era uma experiência nova e bastante desafiadora, né? Pela qual a gente não tinha conhecimento, não tinha experiência, mas foi muito desafiador, foi difícil, né? No início, aprendi muito, né? Mas também errei bastante, né? Porque muito novo, muito jovem, né? Você longe dos pais. Então, eu diria que ali foi não só uma faculdade de medicina, mas também foi uma faculdade de vida que eu tive ali. Eu acredito, hein? E aí tive bastantes percalços pelo caminho, sobretudo no início, bastante dificuldade, né?
Eu no meio da faculdade, já para o final, né, cursando as últimas matérias, eu pude identificar e, digamos assim, me autodiagnosticar, né, que eu tive desde criança, né, eu sempre tive o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha só que... Mas assim, não deixei com que isso me abatesse, né? Não deixei com que isso fosse um motivo de eu desistir ou qualquer coisa do tipo, né? Então, o que Deus sempre nos deu, que eu aprendi na minha mãe, dos meus pais e da minha avó também, né? É a persistência. Isso Persistência. Eu lembro que logo nos primeiros anos eu tive dificuldade na universidade, me atrasei em algumas matérias e aquilo ali me levou a ter uma depressão. Cheguei a passar por uma depressão profunda lá na Bolívia, né? E era mais complicado, ainda difícil, porque eu estava praticamente sozinho ali, né? Não vou dizer que estava sozinho, porque Deus nunca me abandonou, sempre esteve ali comigo, né? Isso. Mas era uma situação onde eu não compartilhava, né? Meus pais não sabiam, né? Então foi um momento muito difícil, foi uns bons tempos, uns bons anos dentro dessa depressão, mas eu nunca desisti, entendeu? Não vou te dizer que não veio os pensamentos, as ideias, até às vezes de desistir da própria vida, né? Mas a misericórdia de Deus ali te alcança naquele momento e te faz acreditar que você tem um Deus maior. Isso mesmo. Que essa vida tem um propósito maior, né? Verdade. Sabia que eu estava ali, não era em vão, não era à toa, e eu não sabia como eu ia sair daquela situação. Porque quando você está no fundo do poço, né, você não vê saída, né? Mas quando você tem, né, um Deus no céu, quando você tem familiares, né, como a minha avó, que é para mim um grande pilar, um grande exemplo de uma serva de Deus, de honestidade. Então, naqueles momentos mais difíceis, eu me lembrava da minha avó e da minha mãe, né? A honestidade do meu pai, e aquilo me dava força, aquilo não me deixava desistir. E mesmo em meio à dificuldade, Deus me forjou ali e Ele me deu algo que eu prego hoje para todos que nos ouvem. Quando eu tenho a oportunidade de poder contar um pouco da minha história, ou se eu puder colaborar ou contribuir com algo, eu nunca deixo de, né, de dizer que a persistência, a resiliência, a fé em Deus, a fé em você, né, esses princípios, a honestidade, sabe? É um conjunto mesmo, é um conjunto, né? Que isso você obtém das famílias, né? Dos princípios, dos valores, a questão da humildade, né? Eu sempre lembrava a minha avó e minha mãe, muitas vezes era só pelo olhar, né? Tipo, nos momentos mais difíceis eu lembrava do olhares dela, que não me dava força, né? De poder continuar mesmo errando, mas não desistindo, né? A gente se supera, a gente aprende com os erros, né? Isso. Então, por isso que eu disse ali, para mim não foi só um momento de uma superação, de uma escolaridade, de uma graduação, de um nível superior, mas foi sem dúvida um aprendizado de vida, né? Então, ali com a graça de Deus, né? E com esses valores de família, eu consegui terminar uns 7 anos e meio de faculdade, né? Passei um tempo a mais lá, né? Devido a esse período difícil que eu enfrentei, né? Foram no total 9 anos que eu passei na Bolívia. Isso. Né? Mas saí de lá vencedor, graças a Deus. Lá você se formou e começou a trabalhar lá também, então? Não exatamente, né? Assim que eu me formei, veio a pandemia, né? Eu me formei no final do ano de 2019, aí no comecinho de 2020 estourou a pandemia, né? E aí nisso eu já estava aqui no Brasil, né? Eu já tinha o diploma, já tinha a minha identidade, mas isso tudo lá no país da Bolívia, né? E aí eu tinha um novo desafio para enfrentar aqui no Brasil, que era a revalidação desse meu diploma, né? Então, essa experiência que eu tive na Bolívia, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas de todo o Brasil, todos os estados do Brasil, pessoas que estavam ali também lutando, né, por um sonho, né, e
tudo de forma honesta, né? Tudo de forma batalha mesmo. Então eu conheci um grande amigo, né? E esse amigo meu, ele veio para o Brasil e ele entrou no programa Mais Médicos, né? Que é um programa que envia os médicos para as áreas mais afastadas, né? Em todos os estados do Brasil. Isso. E aí esse meu amigo trabalhava pelo programa, mas ele também não tinha o seu CRM revalidado, ele não tinha o seu diploma revalidado no Brasil. Isso. Então foi nesse período da pandemia quando eu recebi um convite desse amigo. É um grande amigo, um grande irmão, né? Ele me fez o convite, né? Para que nós preparasse, estudasse, e eu já conhecia a índole desse meu amigo, né? O Dr. José Alves, né? E ele é muito estudioso, um cara, né? É aquele tipo de pessoa que você tem que se somar, né? Tá no ambiente com as pessoas certas, no lugar certo, para você poder alcançar aí seu objetivo. Isso. Né? Então, ali apareceu o convite para mim, junto com ele, lá no estado do Amapá. Que legal. Estado afastado, né? Nunca imaginava conhecer aquele local, conhecia muito pouco, né? Mas aí Deus preparou a oportunidade, e aí, no meio do ano de 2020, né? Assim que encerrou aquele lockdown, aí eu me dirigi no estado do Amapá e ali eu fiquei num processo de 6 meses de uma rotina intensa de estudos e preparação. Doutor Giovanni, vamos contar um pouquinho da sua trajetória lá no Amapá, do seu dia a dia? Pois é, Everaldo, minha trajetória ali no Amapá, né? Foi uma trajetória bastante enriquecedora, interessante, né? A minha primeira experiência foi com a população ribeirinha. Era um grande desafio, né? Até chegar na localidade, né? Tinha das duas opções, né? De chegar de voadeira, que é conhecido na região como uma lancha, né? Ou picapes, né? E isso levava aí cerca de 3 horas, porque esse local onde eu trabalhei era o dobro de distância onde eu trabalhava com o meu colega, né, anterior, que era na cidade de Maracá, e eu trabalhava num lago que chamava Lago da Juruxi, né, região ali interior do Amapá. E era um grande desafio, né, chegar até lá, muita dificuldade, era estrada de terra, de chão, lama, barro, chuva, enfim. Mas quando chegávamos lá tinha um povo, né, que necessitava do atendimento, da atenção médica, do atendimento especializado, né, profissional. E ali foi um local onde eu abrangi bastante experiência, bastante conhecimento e pude ofertar, né, do meu melhor ali para a população local que tanto precisava assim. Que legal. Dos nossos atendimentos. Que legal. E qual que era qual que foi a sua maneira de pensar? Você estava na cidade, foi para lá e se deparar com essa necessidade tão grande da população. Nós que estamos aqui dentro do recurso na cidade, se deparar com a situação ribeirinha, né? Exatamente. O choque, eu acredito, né, que tem, né? Com certeza, tem um total. Até porque, para começo de conversa, lá era um local que não tinha energia elétrica. Né? Olha só, mais ainda. Então a gente trabalhava com motores, né, de energia, geração de energia. A água potável também não tinha, né? Obviamente a gente tinha que levar o consumo, a alimentação. Era o desafio do alojamento, né? Isso. A princípio nem alojamento não tinha quando cheguei nessa localidade, né? Então nós tínhamos que dormir dentro da própria unidade mesmo. Improvisado mesmo. Porque era o que tinha e a população precisava, né? E nós não olhávamos as dificuldades, né? A importante ali era o atendimento, né? A população. E que para nós, né? Que já era difícil chegar ali, mas para a população que estava ali para se dirigir até a cidade era mais complicado e difícil ainda, né? Então era um local que não pegava internet, né? Então tinha todos esses desafios. Né? Que legal. Mas... E você vendo, e qual que era, você vê a realização acontecendo, a alegria das pessoas de ver a medicina chegando até eles. A realização era muito maior, né? Sem sombra de dúvida, né? Você fazer o que ama e eu acho que independente do que você faça, o seu propósito tem que ser em ajudar as pessoas. Isso mesmo. Entendeu? E tem diversas formas, diversas maneiras para você poder ajudar o teu próximo, né?
e fazer ali algo que para mim, eu sabia que era um povo carente, sedento, e era algo que eu amava, gosto da minha profissão, né? Então isso aí não tem dinheiro no mundo que pague, né? É algo que te traz realização, né? Te satisfaz. Então, ver uma criança, por exemplo, chegar doente, né? E algumas horas depois a criança já sai alegre, às vezes sorrindo, isso aí não tem preço. Benção de Deus, né? Doutor Giovanni, todo o trabalho, nosso dia a dia é uma vitória, né? Mas você talvez tenha um fato que te marcou mais na sua trajetória, no seu dia a dia de trabalho. Pode contar para nós? Podemos sim. Eu tenho dois fatos, assim, né? Dos diversos do dia a dia que tem, mas dois que me marcou mais foi uma certa vez, né? Que nós fomos, como havia ali comentado, né? Brevemente, nós fomos fazer um atendimento de um senhor, mas chegando lá, esse senhor já não estava presente no local. Era uma área de mais difícil acesso, tinha que pegar barco, né? E esse senhor se havia removido já, ido por conta própria para a cidade. Mas chegando lá, nós encontramos uma mulher que estava numa situação bastante difícil, bastante debilitada. E nós não contávamos com ela ali, mas podemos dar os primeiros atendimentos, ajuda àquela mulher, uma paciente, e prestar o primeiro atendimento e ajudar ela a se locomover até a cidade para receber um atendimento mais avançado. Era algo que ela não esperava, mas foi algo ali que fomos enviados para ajudar uma mulher que estava em uma situação bastante complicada, bastante difícil. E outra situação que me marcou bastante foi um plantão, né, na urgência e emergência, que eu estava na cidade de Mazagão, e ali chegou uma mulher que estava já em trabalhos de parto, né, e o que a nossa atividade ali, por ser um hospital de baixa complexidade, é encaminhar até a maternidade para ser realizado o trabalho de parto, né. E ali, quando fizemos o exame físico, né, já estava para expulsar, né, um trabalho de parto, né, e ali foi um parto e mal terminou ele, já veio um segundo, e mal terminou o segundo, já veio o terceiro, assim, foi um atrás do outro. E para um plantão, assim, que nós não costumávamos, né, não era da nossa rotina ali, né, foram 3 partos, 3 crianças saudáveis, 3 vidas, e graças a Deus foi Bênção uma de benção. Deus, né? Cada dia uma vitória, né? Quando eu falei para vocês, está aí, olha só que história fantástica. Muito obrigado, doutor, por esse grande conhecimento para nós hoje, tá? Eu que agradeço, Geraldo. Agradeço primeiramente a Deus, tá? Agradeço a você pelo convite, por poder compartilhar esses momentos para mim que são de mais importantes. E, né, agradeço a todos que estão nos ouvindo aí pela devida atenção. E vamos aproveitar então, doutor, uma mensagem que você tem para os nossos amigos seguidores. Hoje nós estamos aí, a saúde tão envolvida com o nosso dia a dia, mas o que falta ainda para as pessoas ver que nós temos que valorizar mais, né, nossa vida, né? Exatamente. Na saúde e na medicina a gente tem um ditado, né, que é mais vale prevenir do que remediar. Isso. E o resultado para todas as áreas da nossa vida está nos nossos hábitos, né? E se tratando de saúde não é diferente, né? Então a recomendação que eu sempre dou aos pacientes é que nós sabemos que é difícil, né, você ter um hábito de uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, né? Mas o fato de você também estar doente, ter que tomar medicações, estar constantemente com risco de estar sofrendo infarto, AVC e todas as complicações decorrentes dessas doenças de base, né, é bastante difícil também. Isso. Então, assim, sempre aconselho optar por um difícil que vai te levar a um caminho saudável, né, que vai te levar a ter vida, qualidade de vida. Isso. Não é? Então, assim, isso não precisa ser nada mirabolante, nada do lado extremo, né? Mas é um hábito que você precisa aí sim adquirindo aos poucos na sua vida, no dia a dia, para que quando venha a idade, a terceira idade, né, você venha envelhecer com qualidade de vida, né? Sem as principais doenças que são corriqueiras do nosso dia a dia, como diabetes, hipertensão, colesterol, né? Evitando essas doenças, prevenindo contra elas e se mantendo saudável, né, com alimentação e uma atividade regular. Qualidade de vida, meus amigos e seguidores. Doutor, nossos amigos e seguidores sempre vê a gente falar sobre saúde, né? A gente sempre está fazendo nossas corridinhas, nossa atividade física, e a gente sempre comenta muito essa palavra, né? Então é muito importante.
Daí eles ouvindo de você Com certeza. essa palavra, muito bonita. Com certeza. Mas então tá, Deus continue abençoando você, doutor Giovanni. Então que essa sua caminhada possa estar sempre aberta, esse caminho por Deus, né? Já que Ele mostrou esse caminho para ti, que Ele continue te capacitando cada dia mais, né? Amém. E que as pessoas que chegarem até você, com certeza, com essa bênção que você chegou, elas possam sair também abençoadas, né? Abençoadas e com certeza a primeira cura espiritual, né? E depois mostrado por ti pela capacidade que Deus te deu, né? Com certeza. O espiritual é a base para tudo, né? É a base para todas as outras áreas, né? É o que eu sempre costumo dizer e falar. É o único remédio que vem de dentro para fora é o espiritual, né? Você tendo essa base de Deus, assim você enfrenta todos os outros desafios e áreas da vida. Bom, Muito obrigado, doutor. Obrigado, Geraldo. Obrigado E a todos. muita força e fé nessa caminhada que dá tudo certo. Já deu certo. Amém para todos nós. Beleza, então, tá? Forte abraço. Deus continue abençoando. Amigos e seguidores de Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado, somos e seremos mais fortes. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. E o próximo Papo 10 pode ser com você.